Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, hoje eu fiquei com essa missão, vou repetir as palavras do Vitor no mês passado, Esse mês nós estamos ministrando a respeito de Jesus, o Rei que serve, nas células, nos cultos, e ministrar sobre isso no último domingo, depois de todas as ministrações, depois de todas as células, torna um pouco mais desafiador, a mensagem. Mas o Senhor da glória, o Senhor da graça, amém? E o tema de hoje, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é uma pergunta, na verdade. E você ficará sentado até quando? Uma pergunta que, quando eu vi a escala, essa mensagem já estava em meu coração, só que a gente fica naquela expectativa. E aí, será que alguém vai ministrar isso? Será que alguém vai falar? Mas o Senhor guardou para o final essa mensagem, amém? E todos nós temos algumas expectativas, todos nós temos expectativas ao longo da nossa vida, acerca de tudo aquilo que nós fazemos, acerca de tudo aquilo que nós somos expostos, E eu estava pensando ontem aqui, Poxa, a minha expectativa, em cada culto terminado, quando nós estávamos ministrando a respeito desse tema, não só aqui na igreja, como também nas células, Jesus, o Rei que serve, era de ver as pessoas desesperadas, as pessoas atrás do pastor, da pastora, atrás dos líderes, falando, poxa, eu quero servir, como é que eu faço para servir? O que eu preciso fazer para servir? Essa era a minha expectativa ao longo desse mês. Só que eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor ainda está ministrando corações de algumas pessoas, a respeito dessas mensagens, e que essa procura haverá. Amém? E às vezes, irmãos, nós temos um raso entendimento de que servir ao Senhor é algo trabalhoso, de que servir ao Senhor é algo que, poxa, vai me custar tanto, vai me custar todo o tempo que eu tenho, vai me custar os finais de semana, vai me custar o tempo de lazer que eu tenho. Só que, irmãos, servir ao Senhor é algo extraordinário. Fazer algo na presença de Deus, fazer algo que colabora com a missão, A missão principal qual que é? É pregar o Evangelho, é apresentar a salvação, é conquistar a salvação. A missão principal de servir ao Senhor é exatamente essa, é levar as vidas à salvação, apresentar ao Senhor Jesus a salvação. E eu tenho certeza aqui, irmãos, que 100% das pessoas que estão aqui foram servidas, de uma forma ou de outra, porque se não tivessem sido servidas por alguém, por um servo de Deus, nós não estaríamos aqui. Às vezes você pode até pensar, não, mas eu vim para a igreja de uma forma voluntária, mas com certeza você deve ter ouvido um louvor, você ouviu alguma adoração, você ouviu alguém falando do Senhor Jesus, e isso desencadeou algo em você e você veio buscar o Senhor aqui. Então, se nós estamos aqui hoje é porque nós somos servidos, primeiramente pelo Senhor Jesus, pelo Rei Jesus, e depois o Senhor usou alguém para que você estivesse aqui, usou alguém para que você fosse servido, para que nós estivéssemos aqui. Amém? E eu quero compartilhar hoje, com esse tema, e você ficará sentado até quando? Quero falar de 3 personagens na Bíblia, 3 pessoas na Bíblia que foram servidas, que no momento que elas receberam esse serviço da parte de Deus, o coração delas foi transformado de uma tal forma que elas serviram. E esses exemplos, eles cabem exatamente para nós. Eles cabem exatamente às nossas vidas. Todos nós temos um pouquinho daquilo que nós falaremos aqui a respeito dessas pessoas, a respeito desses 3 personagens. E nós vimos lá no livro de Atos, no capítulo 6, Vou contextualizar aqui para não ficar muito longo, mas ali nós vimos qual foi o pleito, para levantar os diáconos da igreja, onde Estevão foi levantado como diácono da igreja. Havia uma necessidade, havia um serviço requerido da igreja, mas havia necessidade de que as pessoas que fossem executar aquele serviço fossem as pessoas específicas. Então as pessoas precisavam ter uma boa reputação, elas precisavam ter uma série de características, mas a característica principal era que fossem cheias do Espírito Santo. Amém? Quem aqui é cheio do Espírito Santo, irmãos? Amém? Todos nós somos cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir essa pergunta no final desse culto. E aqui foi 100%, 100%, somos cheios do Espírito Santo.
E no final do culto, eu vou repetir essa pergunta, irmãos. Essa mensagem, ela tem que gerar algo em nós, sabe? Ela não tem que ser só mais uma mensagem, ela não precisa ser só um culto. Ela precisa gerar algo, precisa ter uma ressonância aqui dentro e fazer com que a gente se movimente, que a gente desencadeie uma atitude em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. E o nosso primeiro personagem aqui é Timóteo. Amém? Então, Timóteo, né, como todos nós sabemos, ele tinha como pai, né, espiritual o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo, aonde Paulo ia, Paulo levava Timóteo. Paulo foi discipulado por Timóteo. Paulo estava sempre junto com Timóteo. Paulo ensinou a Timóteo o que era servir o reino. Que o reino não é simplesmente, sabe, servir ao Senhor não é um mar de rosas. Existem dificuldades, existem adversidades, existem uma série de situações adversas. Mas Timóteo entendeu, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus também. E isso fez com que Timóteo desse continuidade, né, ao ministério de Paulo. Timóteo deu continuidade, ele foi missionário, ele deu continuidade àquilo que o apóstolo Paulo iniciou. Então diz assim no versículo 2, né? E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir os outros. Aqui, irmãos, uma pergunta para nós: quem nós estamos seguindo? Quem tem sido a nossa referência, não somente acerca das coisas do reino de Deus, mas na nossa vida como um todo? Timóteo teve a oportunidade aqui de caminhar com Paulo. Teve a oportunidade de aprender com Paulo. Timóteo sabia da história de Paulo antes dele ter tido o encontro com Jesus. Um perseguidor da igreja, alguém que odiava os cristãos, alguém que não acreditava em Cristo. Timóteo conhecia toda a trajetória de Paulo, até que Paulo encontrou a Jesus. Então Timóteo entendeu que Jesus pode mudar qualquer coisa, pode mudar qualquer situação. E a influência de Paulo com Timóteo foi tão grande a tal ponto de que Timóteo fala: não, peraí, eu quero fazer isso que você faz. Eu quero dar continuidade a esse ministério. Eu quero dar continuidade a esse serviço. As pessoas, irmãos, que nós seguimos, elas precisam nos influenciar da mesma forma que Paulo influenciou a Timóteo. E quando eu falo de seguir pessoas que nos influenciam positivamente, eu não estou falando de pregador de internet. Eu não estou falando de um cara que você abre um podcast lá e você vê, nossa, que mensagem, você fica maravilhado com aquilo. Aí quando você dá 2 cliques lá para saber qual que é a história daquele cara, você se escandaliza, porque, é só... Nem vou comentar aqui, né? Mas você se frustra. Nós precisamos, irmãos, ter como referência as pessoas reais, pessoas que têm um coração voltado para o Senhor, pessoas que vão nos elevar, sabe? Que vão aumentar o nosso nível, pessoas que vão nos desafiar a sermos melhores daquilo que nós somos hoje. E era uma coisa que meu pai sempre falava quando eu era criança, né? Você precisa andar com pessoas sempre melhor que você, para que você seja correndo atrás aí para tentar chegar no nível dessas pessoas. E no reino de Deus não é diferente, irmãos. Nós precisamos ter esse desejo de estar perto de pessoas que, sabe, vão nos desafiar, que vão nos afrontar com a palavra de Deus, que farão que desencadeie uma correção de rota na nossa vida. É gostoso isso, sabe? Não estou falando de desprezar as pessoas do mundo, não é isso que eu estou falando, mas a maior parte do tempo você está exposto o quê ou a quem? A roda de amigos que você tem frequentado, os lugares que você tem frequentado, na sua família, vamos lá, na sua família, aqui o bicho pega, né? Mas você tem sido uma influência positiva ou negativa para os seus filhos, para os seus irmãos, para a sua esposa, para o seu marido? É exatamente isso que Paulo fez com Timóteo. E a gente precisa, sabe, buscar melhorar os nossos relacionamentos. Quando fala de seletividade, é seletividade mesmo. Sabe, você ser seleto com quem você quer andar. É um direito que nós temos. E é uma obrigação a qual nós temos. Ninguém anda com alguém que vai te levar para o buraco. Nós temos essa percepção, não temos? Poxa, o fulano ali não presta, eu não vou andar com ele porque eu sei que isso aí não vai ser bom para mim. Não, mas aqui, opa, peraí, eu vejo algo diferente no Felipe.
que vai fazer com que eu eleve um pouco a minha espiritualidade. Eu quero entender um pouco mais do Senhor, como ele adora o Senhor dessa forma, como a Thaís adora o Senhor dessa forma. Então, peraí, eu vou chegar perto deles, porque eles estão me influenciando. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. Andar com... Esse capítulo 2 de 2 Timóteo, ele está intitulado assim, como o bom soldado de Cristo. E aqui, quando nós falamos de Atos, né, lá no início, que fala dos requisitos, que fala das recomendações para ser um obreiro na casa do Senhor. Aqui ele traz detalhadamente, né, o que é você ter uma boa reputação, o que é você servir a Cristo, o que é você ser um bom soldado de Cristo. E tudo isso Paulo ensinou a Timóteo. E Timóteo fez essa diferença. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Sabe, atrair as pessoas para servir no reino de Deus. Quem aqui já teve um tempo com o seu líder de célula? Sabe, antigamente tinha a questão do discipulado, do 1 a 1, e hoje as reuniões são diferentes, né? Existem as reuniões, os grupos onde as pessoas ali se reúnem e o seu líder compartilha uma palavra, né? Diz algo da parte do Senhor para que gere uma consolidação daquele grupo ali e as pessoas comecem a querer buscar mais ao Senhor. Sabe, cobra isso do seu líder, irmãos. Permita-se ser influenciado por ele. E o ser influenciado não é fazer um clone daquilo que você é, não. Deixa ele te aproximar mais de Jesus. Deixa ele fazer com que você conheça mais Jesus. E toda oportunidade que nós temos, sugue. Sabe, extraia o máximo possível de informações, o máximo possível de experiências, para que isso venha te edificar e venha despertar esse desejo em você. Amém? O quão maravilhoso é, irmãos, quando nós temos os nossos tempos de oração, né? Às vezes na particularidade ali, quando está eu, a Rita, o Vitor, a Fer, às vezes o pastor, a pastora, o Glauco, o Zé Roberto, o pessoal que serve, edifica ainda mais, fortalece ainda mais. Sabe, não fica aquela coisa de, não, vamos falar de quem agora? Não. São conversas edificantes, irmãos, conversas que nos influenciam a dar continuidade àquilo que nós vemos o pastor fazer, aquilo que nós vemos o nosso líder fazer, aquilo que nós vemos aquele irmão que serve fazer. Então, irmão, permitam ser influenciados por pessoas reais, que realmente servem a Deus. Foge desse lixo de internet, irmãos. Tem coisa boa na internet? Tem, mas é difícil filtrar. Busque pessoas reais. Busque contato ali, ó, olho no olho, sabe? Novamente, ninguém é perfeito. Timóteo conhecia as debilidades de Paulo. Timóteo sabia quem Paulo era. E Timóteo conheceu quem Paulo foi transformado quando ele encontrou Jesus. E essa transformação estava disponível para Timóteo. E ele entendeu e permitiu ser transformado pelo Senhor Jesus através da influência do apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Prefira estar no meio de pessoas reais, que te façam crescer. Não que vão te diminuir, mas que te façam crescer. Que ensinem você a criar essa independência de buscar Deus. Sabe, nós podemos receber oração? Podemos receber oração, mas, sabe, não é tão bom saber, poxa, eu tenho acesso direto ao Pai. Eu posso entrar no meu secreto ali e orar, a buscar Deus. Eu posso ter, Deus pode falar comigo da mesma forma que fala com o pastor, da mesma forma que fala com os irmãos que servem, da mesma forma que fala com a liderança. Deus pode falar comigo. Timóteo entendeu isso. Então, irmão, seja como Timóteo. Permita-te ser influenciado pela sua liderança real, e não por pessoas falsas. Amém? Glória a Deus. O segundo personagem, irmãos, é Obed-Edom, que está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13. E essa passagem aqui é bem interessante, irmãos. Eu vou contextualizar aqui, tá? Então, quando que Obed-Edom aparece na Bíblia? Davi, a arca havia sido levada de Jerusalém, então Davi decide trazer a arca novamente para Jerusalém. Só que no meio do caminho acontecem alguns imprevistos, né? Os bois que estão carregando a arca tropeçam, Uzá foi colocar a mão na arca para segurar, e no momento que ele tocou a arca, ele morre. E a arca ficou lá no chão. E aí a arca vai para a casa de Obed-Edom. E aí o versículo 13 diz assim: Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si,
para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levado para a casa de Obed-edom, o geteu. Então Obed-edom era um levita, irmãos. Ele foi aquele que abrigou a arca na casa dele por 3 meses, né? E nesse período que a arca da aliança ficou lá na casa dele, tudo que ele tinha foi abençoado. Ele foi abençoado, os filhos foram abençoados, as coisas deles foi abençoado, tudo foi abençoado. Por quê? Somente pelo fato dele ter servido ao Senhor, permitindo com que a arca ficasse na casa dele. E o ponto interessante aqui é simples, né? Quando alguém fala assim, Carlos, você quer ficar com a arca na sua casa? Claro, né? Só que peraí, Carlos, o cara foi colocar a mão na arca lá e morreu. E aí? A situação que antecedia essa questão de Obed-edom permitir com que a arca permanecesse na casa dele, não era o melhor dos cenários. Era uma situação que antecedia a morte. Era uma situação que antecedia Davi fez errado, né? Davi não trouxe a arca da forma qual deveria ser trazida. Mais para frente nós vemos como que era a forma correta de Davi trazer a arca. Mas ele não tinha que colocar ela em carro de boi, em nada daquilo. Ela precisava ser levada por levitas, uma série de coisas. Mas a situação que antecedia era uma situação assustadora. Poxa, peraí, o cara colocou, o boi tropeçou, o cara foi pôr a mão lá e morreu. E eu vou pôr isso aqui na minha casa ainda? A arca de Deus, eu vou colocar ela na minha casa? Juízo. Então, a situação que antecedia não era nada favorável, não era nada amistosa, era assustadora. Mas Obed-edom decidiu servir ao Senhor. Ele decidiu simplesmente acomodar a arca na casa dele. E essa simples atitude dele, irmãos, fez com que a bênção do Senhor chegasse na casa dele. Novamente, servir ao Senhor é extraordinário. Como nós aprendemos, Timóteo foi influenciado por Paulo e se tornou quem era. Obed-edom foi um bom anfitrião, recebeu a arca do Senhor na casa dele e foi abençoado em tudo. Em resumo, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, cada passo que nós damos, cada atitude que nós temos em prol do Senhor, traz bênção para nós. É bênção para nós, é bênção para as nossas vidas. E quando eu vejo essa questão da arca aqui, me remete muito à questão das células, irmãos. As células. Hoje, né, obviamente, né, pós-pandemia, muita coisa mudou. Eu diria que houve um esfriamento espiritual. Mas muitas células fecharam. Não haviam mais anfitriões, não haviam mais pessoas com esse desejo de receber a arca, de ter a presença do Senhor dentro da sua casa. Não, sabe, o negócio esfriou de uma forma... Por quê? Porque foi assustador. Quando as pessoas pensam, não, eu vou ter uma célula na minha casa, nossa, mas espera aí, vai vir gente estranha, vai vir criança, vai quebrar as minhas coisas, vai sujar, vai rabiscar a parede, isso e aquilo, aquilo. Só que não, irmãos, é assustador, mas é bênção. E a gente precisa quebrar esse paradigma. O reino precisa avançar. Você precisa colaborar para que a missão do Evangelho se cumpra. Sabe, para que outras pessoas sejam alcançadas. Nós fomos alcançados. Então, que egoísmo é esse da nossa parte de não querer receber a arca do Senhor na nossa casa? De não abrirmos a nossa casa para ser uma célula, de não querer ser anfitrião de célula. Nós fomos alcançados. A primeira vez que eu fui na célula, alguém abriu a casa para me receber. Sem me conhecer, sem saber da minha precedência, sem saber se... Enfim, a pessoa não me conhecia, mas simplesmente ela abriu e ela me serviu. E eu fui tão servido, irmãos, tão influenciado por aquela pessoa, e eu decidi abrir uma célula. O Senhor não, o Senhor já tinha o seu... Eu não, né? Deus já tinha os seus planos. Mas Ele permitiu com que fosse aberta uma célula na minha casa. Influência. Influência. Quando nós permitimos ser influenciados. Quando você recebeu, você foi servido. Não é melhor servir do que ser servido? Eu fui servido. Então agora é a minha vez de servir. Então Obed-edom aqui nos ensina, irmãos, que nós precisamos estar atentos às necessidades do reino de Deus. Nós precisamos estar atentos. Aqui eu quis trazer um pouquinho da célula, mas muito além da célula, irmãos. O ministério necessita de pessoas com esse coração.
O ministério necessita de pessoas para servir. O ministério de louvor precisa de pessoas para servir. O ministério da assistência precisa de pessoas. O ministério infantil também precisa de pessoas. As células precisam de pessoas. Precisa de líderes, precisa de colíderes, anfitriões. E um ponto interessante aqui das células, irmãos. Quem aqui é graduado? Quem aqui fez faculdade? Faculdade, algum curso, enfim, né? Maravilha, boa parte. Pergunta, quando você decidiu fazer a faculdade, qual que era o seu objetivo ao término dessa faculdade? Ou ao término desse curso técnico, ou de um curso profissionalizante que você fez? Qual era o objetivo principal? Exercer a função. Quem discorda do Carlos aqui? Exercer a função, amém? Então eu estudei para ser engenheiro, eu vou trabalhar de engenheiro. Eu estudei para ser um educador físico, eu vou ser um educador físico. E aí, irmãos, nós ingressamos na escola de fundamentos. Eu investi no meu tempo. Quero servir no reino. E aí eu fiz o curso, eu me formei, e aí eu coloquei o diploma na parede. E aí você está aí sentado no banco. E a obra carecendo de pessoas. Percebem, irmãos? Não se trata de motivação. No reino de Deus não se trata de motivação. A motivação, ela não é nada. Você precisa fazer, você precisa servir, porque você entende que é necessário servir porque você foi servido. Se você só entender isso, já basta. Já basta. Mas isso tem que gerar uma ação em nós. Tem que fazer com que o próximo passo nosso aconteça. Aí, em resumo, nós temos uma igreja... Vou falar igual Cuba, né? Cuba dizem que é o país que tem os taxistas mais inteligentes do mundo. Todo mundo lá tem formação. É um país que quase, acho que 95% da população de Cuba é graduada. É bacharel em algo. Mas são taxistas porque não tem emprego. Então nós temos um monte de líderes aqui, um monte de pessoas que aprenderam o conceito, os fundamentos bíblicos, aprenderam a ser anfitriões, aprenderam a ser líderes de célula, receberam todo um conhecimento para ficar sentado no banco. Por isso da pergunta, né? E você vai ficar sentado até quando? E saiba de uma coisa, irmãos, o banco mata, hein? O banco mata. Às vezes, é até uma passagem que está lá em 1 Samuel 4,18. Quero ler rapidamente. Por que o banco mata? Todos nós conhecemos a história de Eli, né? Eli, de Hofni e Finéias, que ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço quando ele soube que os filhos dele morreram e que a arca havia sido levada. O que ele estava fazendo? Estava sentado. Tem todo um contexto por detrás disso, né? Ele foi negligente com as atitudes dos filhos dele, que eles agiam com corrupção, fornicavam as mulheres no templo, uma série de coisas, e ele não fez nada. Ele simplesmente deixou acontecer. Aqui fala de um outro lado. E você que tem um ministério, de que você que sabe que tem que fazer as coisas, de que você precisa fazer as coisas, mas você não faz nada, decide ficar sentado. Uma hora a cadeira vai quebrar e você vai quebrar o seu pescoço e você vai morrer. Fala de morte espiritual, irmãos. Morte espiritual. Então pensa comigo. Você estudou, você se dedicou, veio aqui todas as segundas-feiras ou todos os sábados, aprendeu. Alguém veio aqui te servir. Os professores vieram aqui te servir. As irmãs que hoje, né? Hoje nós temos até uma estrutura bacana na escola de líderes, na escola de fundamentos. Tem a irmã Cássia, a irmã Priscila, que se você tem filho pequeno, elas ficam com os seus filhos durante as aulas, fazem um café durante as aulas. Você recebeu toda essa estrutura, você foi servido, bandeja. Você nem precisou se dar o trabalho de colocar o copo na sua boca. Alguém colocou para você. Mas aí você decidiu ficar sentado no banco. Então, irmãos, sabe, parece que é assustador, mas não é. Servir ao Senhor é extraordinário. Servir ao Senhor é bênção. Servir ao Senhor vai aprimorar a sua santidade. Por quê? Você não vai querer vir servir o Senhor de qualquer jeito. Você vai começar a orar mais. Você vai começar a se consagrar mais. Você vai começar a jejuar mais. E isso é bênção para você. Você vai começar a ler mais a palavra de Deus. Poxa, eu quero entender isso aqui, mas como? Sabe, o Senhor vai se revelando para você. A tal ponto de você falar, poxa, eu deveria de ter começado a servir antes.
Eu deveria de ter começado a servir ao Senhor antes. E eu me recordo, irmãos, quando eu fiz a escola de fundamentos, da turma que eu fiz, todos estão no ministério. Todos. Alguns saíram, foram por outro ministério, né? Mas tinha eu, a Rita, a Delita, na época, o Jones e a Paula, que são meus cunhados, que serviram também, hoje eles estão voltando, o Rafa e a Tati, a Larissa e o Everton. Foi uma turma 100% formada e 100% servindo ao Senhor, né? E a expectativa era essa mesmo. Poxa, eu quero servir, eu quero fazer algo, só que demorou para servir, irmãos. Nós acabamos a escola de líderes, foi bem na transição, quando a igreja saiu da Vila Hortolândia para Vila Arens, né? E naquele tempo, né, era assim, tinha o ministério da assistência, eu tinha o desejo de servir e fazer qualquer coisa. Aí teve um dia, irmãos, olha só como a gente se permite ser influenciado. Eu não vou nem falar mico, mas revela o nosso coração. Tinha um irmão no louvor, que era o Marcão, o Vilela, lá na Vila Hortolândia, ele era do louvor. E aí um dia ele falou no púlpito, né, que se você quer servir no ministério de louvor, nós estamos precisando de pessoas e tudo mais. E eu fui lá todo empolgado, né? Falei, não, eu quero servir, vou ajudar, né? Aí eu cheguei a falar com ele, ele falou, tá, irmão, e aí, você toca o quê? Eu não toco nada. Você canta o quê? Eu não canto nada. Pô, irmão, então, infelizmente, não tem como servir. Mas a minha intenção era o quê? Se tivesse que carregar cabo, carregar caixa, eu queria fazer. Mas eu entendi que o servir não é de qualquer forma, tem que ter um preparo para aquilo que você vai servir. Mas isso não me desanimou, irmãos, muito pelo contrário. Fez eu querer encontrar algo, sabe, para servir ao Senhor. E aí eu entrei na assistência. Ingressei na assistência. Lá na Vila Arens, eu sozinho, que era a época que eu ficava olhando o carro lá fora, olhando os irmãos, direcionando os irmãos para guardar o carro e tudo mais. Fizesse chuva ou fizesse sol, estava ali servindo ao Senhor. Desencadeou algo em mim. E aí teve a transição para cá, para Viranambi. Aí já com assistência com um corpo um pouco maior, né, com mais pessoas e tudo mais. E aí é algo que a gente precisa tomar cuidado quando nós estamos servindo. Nós servimos a Deus, não servimos as pessoas. Servimos a Deus. E quando nós achamos que estamos servindo as pessoas, irmãos, cuidado, porque isso pode te matar. Isso quase aconteceu comigo. E é algo muito claro na minha mente. Eu lembro, nós acabamos de mudar para cá, para Vila Nambi, e aí teve o culto, foi bem perto do final do ano, teve o culto da virada, no primeiro culto de janeiro. Estava uma chuva lascada, irmãos. Uma chuva assim, gelada, logo no 1º de janeiro, e eu lá fora, né, pedindo para os irmãos estacionar, orientando os irmãos a estacionar, querendo ajudá-los para que parasse o carro de uma forma tranquila, para que a saída dele fosse mais tranquila ainda, e os irmãos me ignorando naquele dia. E passava nas poças d'água, e jogava água em mim, e dava com a mão e tudo mais. Aí aquele dia, irmãos, a minha humanidade gritou. Eu falei, quer saber? Eu falei, eu não preciso disso aqui. Olha só, eu não preciso disso aqui. Eu falei, eu vou largar isso aqui, onde já se viu, eu estou aqui tentando prover uma situação tranquila para o irmão na hora dele ir embora, e o cara ainda faz isso comigo. E era o presbítero Paulo Henrique que estava pregando aqui nesse dia. Aí eu vim decidido, falei, não, eu vou chegar, falei, vou me demitir. Falei, eu vou pedir a conta do ministério. Vim decidido, irmão, saí de lá do fundo, e aí eu falei, não, vou falar com ele, porque não faz sentido, prefiro assistir o culto do que, sabe, ficar servindo essas pessoas aqui ignorantes, mal educadas, né? Era o que estava no meu coração. E aí eu cheguei até aqui à porta, aí encostou um carro, um táxi, que era o irmão Lino e a irmã Vera. E aí eu falei, bom, eu vou ajudar ele a descer, porque estava chovendo, fui com o guarda-chuva até ele, abri a porta, peguei no braço dele, ajudei ele a chegar até aqui embaixo da cobertura, e na hora que eu falei, bom, agora eu vou falar com o Paulo Henrique. Na hora que eu fechei o guarda-chuva, ele falou, irmão, deixa eu te dar um abraço. Aí eu falei, amém, né? Eu todo com raiva, todo o coração endurecido. E aí ele me deu um abraço e ele falou algo no meu ouvido. Ele falou assim, continua fazendo o que você está fazendo. Eu falei com o Paulo Henrique?
ali, irmãos, o Senhor me despertou. Você está servindo ao Senhor, você não está servindo às pessoas. E aí eu voltei para o estacionamento sem guarda-chuva, fiquei na chuva mesmo, sabe? Continuei servindo naquele dia. Mas a gente precisa entender isso, irmãos, que, sabe, você está servindo ao Senhor. Não espere o reconhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas se frustram por isso. Não serve por isso, porque acha que vai servir o homem. Mas não, você vai servir ao Senhor. E é o Senhor que vai te recompensar. É o Senhor que te vê ali no secreto e vai te abençoar. É o Senhor que vai abençoar e reconhecer a atitude a qual você está tendo em prol do reino. Porque se a gente for esperar reconhecimento humano, a gente não vai fazer nada. Mas Deus, Ele não é homem, Ele não mente. Se na palavra dele está escrita de que haveria diferença para aquele que serve e o que não serve, eu creio nessa palavra. Então não vai ser uma pessoa mal educada, não vai ser, sabe, um irmão rude, não vai ser uma fala truculenta que vai me afastar da presença do Senhor. Eu simplesmente sirvo porque eu entendi da parte de Deus que é para o Senhor que eu estou servindo. Amém? Então, irmãos, Obed-Edom nos ensina o que aqui? Por mais assustador que pareça, faça, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Amém? Terceiro personagem que eu quero falar aqui, irmãos, bem conhecido, está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Antes, eu só quero finalizar ali essa parte do Obed-Edom. Volta lá, Delita, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, o versículo 14, por favor. O versículo 14 diz assim: assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então aqui dá a entender que Obed-Edom serviu ao Senhor somente 3 meses, mas não, enquanto a presença de Deus estava lá, enquanto a arca estava lá, enquanto ele estava na presença de Deus, ele foi abençoado. Então, enquanto você estiver na presença de Deus, você vai ser abençoado. E o serviço é exatamente isso. Enquanto você estiver servindo, irmãos, enquanto você tiver esse coração voltado para o Senhor, você vai ser abençoado. Não que Deus vai tirar a mão quando você virar as costas, mas aqui dá a entender que quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais abençoado nós somos. Amém? E o terceiro personagem está lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 2. Aqui conta, contextualizando aqui, a respeito de Naamã. Naamã era general do exército sírio, que tinha, mesmo ele não servindo ao Senhor, mesmo ele sendo um pagão, porque ele não era convertido ao Senhor, ele não servia a Deus, o Senhor era com ele. Ele teve vitória nas guerras e isso acabava tornando ele como um notável, E depois de uma guerra, eles trouxeram uma garota escrava, para que essa garota fosse escrava da serva de Naamã. E diz assim, tropas saíram, no versículo 2, 2 Reis 5:2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã, como todos nós conhecemos, general do exército, um homem imponente, porém leproso. Tinha uma doença, que precisava ser tratada, precisava ser curada, mas antes que ele fosse curado, o orgulho dele precisava ser quebrado. Mas eu não quero falar de Naamã, eu quero falar dessa menina. Essa menina que era uma prisioneira de guerra. Essa menina que foi levada cativa. Ela foi arrancada da casa dos pais dela e foi levada para a casa de um servo, de um general, de pessoas que não tinham o Senhor, que não criam o Senhor. E essa menina serviu, irmãos. Ela simplesmente falou, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Estava falando de Eliseu. Para que ele fosse até lá, que Eliseu poderia curar ele, porque havia Deus em Israel. Ela conhecia esse Deus de Israel porque ela veio de Israel. Então ela tinha tido experiências com Deus. Ela sabia quem era esse Deus. Sabia que Deus poderia curar Naamã. E ela simplesmente serviu com uma única palavra: quem dera. E aí isso desencadeou toda chamou a atenção de Naamã, que foi, pediu para o rei, escreveu a carta e
tem aquela coisa algumas pessoas falam que foi o desprezo de Eliseu, mas não, Eliseu estava tratando o orgulho dele. Mandou falar, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Mas essa menina aqui, irmãos, aqui eu quero falar de motivação. Ela não tinha motivo nenhum para interceder pela vida de Naamã. Ela não tinha motivo nenhum para mostrar aonde Naamã poderia encontrar a cura dele. Ela foi levada cativa. Ela foi arrancada da casa dela. Nós não temos noção do que é um prisioneiro de guerra. Às vezes nós vemos num filme, né, os caras sendo torturados, né, tomando choque, um monte de coisa. E eu acredito para que essa menina não digo choque, mas não foi diferente. Ela era prisioneira de guerra. Talvez até abusada ela tenha sido pelos soldados do exército sírio. Ela não tinha motivação nenhuma para querer ajudar aquele que destruiu o seu lar, para querer ajudar aquele que escravizou ela. Ela não tinha motivo nenhum, mas ainda assim ela foi. Ela fez, ela serviu. 2 palavras e Naamã foi curado. Então, irmãos, não espere ter motivação para servir ao Senhor. Essa menina nos ensina isso. Ah, não, eu vou servir agora porque eu tenho uma dívida de gratidão com Deus. A nossa dívida de gratidão vai ser eterna, você servindo ou não com Deus. Ah, eu vou esperar receber algo de Deus para começar a servir ao Senhor, para começar a adorar o Senhor, para começar a fazer algo para o Senhor. Esquece, irmãos. Não precisa ter motivação, você só precisa saber quem é Deus. E essa menina sabia quem era Deus. Por isso que ela teve essa atitude. Nós sabemos aqui quem é Deus. Pergunta que eu fiz no início, todos nós somos cheios do Espírito Santo, não somos? Essa menina também, eu não duvido que ela era cheia do Espírito Santo. E ela fez exatamente aquilo que deveria ser feito. Ela amou o próximo como ela amaria ela mesma. Ela viu Naamã como se fosse uma pessoa que servisse o mesmo Deus que ela. Ela enxergou não o general que a escravizou, mas ela enxergou um ser humano. Alguém que tinha uma necessidade. E que o Deus que ela conhecia poderia suprir essa necessidade dessa pessoa. Não tem que ter motivação, irmãos. A nossa motivação é Jesus. É só essa. Você não precisa esperar acontecer algo extraordinário na sua vida para você começar a servir ao Senhor. É agora, irmãos. É agora. Quantas necessidades nós temos? Sabe, quantas situações nós temos? A escassez de pessoas no ministério. Uma vez o pastor trouxe um número, menos de 10% das pessoas, dos membros da igreja, servem no ministério. E por isso que às vezes você vê a mesma pessoa, né, atuando em vários ministérios. Uma vez eu vi um vídeo de um cara, acho que era na Dinamarca que ele estava, na Europa, e o cara, ele era esses músicos que ficam na rua, né? E o cara estava com uma guitarra, e eu acho que na guitarra tinha um baixo junto, uma pedaleira com uma bateria, uma gaita e um microfone do lado. E ele fazia um show particular, uma única pessoa fazia tudo sozinho, né? E às vezes você olha para as pessoas do ministério, é mais ou menos isso mesmo. Você vê o cara ali que está hoje servindo no Ministério Infantil, amanhã ele está na assistência, depois ele está lá no projetor, depois, enfim, enxergou a necessidade, vai fazer, porque enquanto nós não tivermos esse coração, esses olhos, essa visão de que, poxa, tem uma necessidade, eu posso me dispor para suprir essa necessidade, você só vai continuar sentado no banco. Então a gente precisa sair do banco, irmãos, a gente precisa servir. Ó, sabe, o Senhor já se revelou a cada um de nós aqui. Nós temos o Espírito Santo de Deus, já fomos servidos. E o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida? Sabe, às vezes eu falo, poxa, eu quero que as pessoas sirvam um Deus que eu sirvo. Tá, mas você mesmo não se movimenta. Você mesmo não faz nada. Já pararam para pensar, irmãos? O que faz o pastor ter a certeza de que ele vai estar aqui no domingo, seja de manhã ou seja à noite, e ele vai entender que vai ter um ministério de louvor aqui para ministrar as adorações, que vai ter uns assistentes ali na porta para receber as pessoas e organizar o estacionamento, que vai ter ministério infantil para cuidar do seu filho, que vai ter alguém no projetor. O que faz o pastor entender e descansar que no dia seguinte tudo isso vai acontecer? Porque é um trabalho voluntário. Você pode simplesmente acordar e falar, não, hoje eu não vou. Ele conhece o Deus que ele serve. E a gente precisa conhecer o Deus que nós servimos. Sabe, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós não aceitamos ficar parados.
Água parada apodrece, irmãos. A gente precisa fluir. Sabe, a gente precisa fluir, a gente precisa alcançar as outras vidas. A gente precisa continuar servindo para que a missão do Evangelho ela alcance o seu propósito, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas tenham esse mesmo encontro que você teve com Deus, com Jesus, para que mais pessoas sejam tocadas, para que as vidas sejam transformadas, para que nós venhamos fazer a diferença. Não precisa de motivação. Eu só preciso entender, eu fui servido, o Senhor Jesus serviu, alguém me serviu, eu preciso servir alguém. Então se movimente, irmãos. Não aceite ficar da forma que você está. Coloque-se de pé, sabe? Pega no arado, trabalha. Trabalha para o Senhor, porque tem essa necessidade. Antes eu fazia muito, eu mais algumas pessoas fazia muito isso. A gente via uma lâmpada queimada aqui, não, a hora que acabar o culto, vamos pegar, vamos trocar. Tá, viu o barranco com o mato ali, não, vamos vir esse sábado, vamos enroçar o banco. Poxa, o banheiro ali está entupido, não, vamos lá, vamos desentupir o banheiro. Sem o pastor precisar falar uma palavra, por quê? Nós entendíamos que não se tratava de servir o homem, mas de um lugar que as pessoas viriam para receber a palavra de Deus e elas precisariam se sentir o mais confortáveis possíveis para receber a palavra de Deus. Para que ela não tenha motivo nenhum, não vou para lá porque o banheiro está entupido, vou para outro lugar. Não vou para lá porque a iluminação não é boa, eu não consigo enxergar. Não vou para lá porque tem mato ali, eu desço do carro ali perto e tem bicho. Sabe? Essa percepção, irmãos, nós precisamos ter essa percepção. O reino é exatamente isso. Não precisa de ordem, não precisa de comando. É você entender. É nós entendermos que a obra carece. É nós entendermos que nós não precisamos ficar sentados. É nós entendermos que nós podemos servir com aquilo que nós temos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Era isso que eu queria compartilhar nessa manhã, irmãos. Desculpa até às vezes se a palavra foi um pouco truculenta. Mas isso precisa gerar algo em nós. Nós vemos assim, sabe, tanta necessidade, sabe, tanta situação. Né? Você não precisa de motivação nenhuma, você vai fazer porque você sabe que precisa fazer. Por que você come? Porque eu tenho fome. Por que você tem fome? Não, porque seu organismo entende que que você precisa se alimentar. E servir no ministério é a mesma coisa, servir no reino de Deus é a mesma coisa. Por quê? É necessário. É necessário que nós, com o nosso serviço, que nós venhamos saquear o inferno, irmãos. Tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas indo para o inferno, tantas pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Por quê? Porque ninguém as serviu. Ninguém as serviu. E o serviço que eu falo é muito além dessas paredes da igreja. O serviço é onde nós estamos. Nós podemos servir aonde nós estamos. Mas aqui, tudo começa aqui. Tudo começa aqui. E a gente precisa dar essa liberdade para que o Senhor nos use. A maior oração que uma pessoa pode fazer, irmãos, é: Senhor, me usa com o teu poder. Já pararam para pensar? Você dando liberdade para que o Senhor te use com o poder dele. Essa é uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer. Por quê? Nós seremos usados pelo poder de Deus, e aonde nós tocarmos, o poder de Deus vai fluir através de nós. E isso vai mexer na nossa vida, isso vai transformar a nossa vida. Isso vai fazer com que nós, sabe, com que as coisas tenham sentido. E eu quero convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.